Quando eu comecei, eu não sabia nada. É uma simulação como se aquilo tivesse acontecendo de fato. Então, naquele momento daquela entrevista simulada, eu senti que eu estava na entrevista real mesmo. Para quem está indo sozinho, seja realmente o mais, entre aspas, mais fácil, tem menos coisas para você administrar por aqui, mas em compensação você vai sozinho. Elas são meu porto seguro. Então, eu tenho que ter certeza que elas estão junto no projeto comigo. O peso que tem de você ter uma formação no exterior. Não só pelo estudo em si, mas essa mudança, né, de você estar no local, de você viver aquela cultura, eu acho que é muito enriquecedora. Fala pessoal, eu sou o Caio, faço parte do time da Move e hoje eu vim trazer uma história muito legal para vocês com o Reinaldo. Não posso esquecer também de dar um alô para Karina e para Isabela que fazem parte dessa história. Também estão acompanhando o Reinaldo nessa nova fase de estudo pelos Estados Unidos. Então, Reinaldo, primeiramente, obrigado por você estar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar para a galera que está assistindo e contar um pouquinho sobre quem você é e o que você faz no Brasil. Bom, obrigado Caio pelo convite aí. Eu sou o Reinaldo, eu moro aqui em Curitiba. Eu iniciei um projeto aí faz mais de um ano, né, para poder estudar fora, poder estudar nos Estados Unidos mesmo, que é onde a gente, né, já tinha um planejamento, eu já tinha feito uma viagem prévia de experiência, então a gente tinha certeza que tinha que ser lá. E como eu trabalho com tecnologia, né, eu sou gerente de produtos de serviços em nuvem, então tem tudo a ver aí a tecnologia com, né, o que tem para estudar lá. É um projeto longo, é um projeto grande. Eu tive muita ajuda, né, da Move aí e com certeza você falou da Karina, minha esposa, né, Isabela, minha filha, elas são o que fazem isso acontecer mesmo, porque elas me apoiaram, elas me ajudam, elas estão comigo e tudo faz sentido, né, quando você junta as duas partes ali. Então eu tinha um sonho, comecei a desenvolver, elas apoiando. Nesse sonho acontecendo, entrou aí a Move, né? Que eu encontrei a Move, foi até através do Oliver, né? Que eu conheci. E aí a gente começa a buscar isso e partiu para o sonho mesmo, né? Partiu para toda essa experiência. Até nem sei se eu posso falar aqui, mas poxa, quando eu comecei eu não sabia nada, 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 nada. Eu achava que eu sabia porque eu tinha um visto de turismo, né? Eu Aham. achava, não, eu tô tranquilo, eu sei tudo. Aí quando começou mesmo, aí eu entendi que realmente precisava desse apoio e foi sensacional. Foi muito bom mesmo. Conforme a consultoria foi acontecendo, eu realmente entendi todo o processo, né? Até chegar no dia da entrevista, até a gente ter tudo que precisava, levar aquele bando de papel, chegar lá nervoso, falando em inglês, né? Um inglês que a gente acha, não, tá ótimo, até, né? Aquele agente consular fazer aquela pergunta que você fala assim, puxa, mas será que é isso mesmo que ele está perguntando? Ele acabou de perguntar uma coisa parecida, né? Foi muito bom, assim, foi muito realmente, né? Uma experiência que, olha, eu realmente recomendo, né? Já indiquei aí para vários amigos que começam a ver, né, que a gente está nessa movimentação. Eles já começam, oh, mas aonde que você fez? Com quem que você falou? Eu falo, "Ó, essa empresa aqui, os caras são bons, hein? O visto ele é só o primeiro passo, né? Então, esse foi um planejamento seu que já vem de um tempo, você já vem se planejando há um pouco mais de um ano, mas Uhum. quando você pensou em dar esse próximo passo, a gente mencionou, né, a Karina, tua esposa, a Isa, tua filha, como que elas reagiram quando você trouxe essa ideia de estudar fora? Foi tipo, meu, vamos nessa? Ou precisou de um tempinho ali para processar essa informação? Eu comecei com esse projeto porque eu realmente queria estudar fora e trazer essa experiência. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar empresas que já faziam isso e ter uma ideia de valores, comecei com alguma coisa de cotação e aí eu já tinha mais ou menos esse direcionamento que eu queria, né? Só que eu precisava ter certeza, né, que a minha esposa e a minha filha iam topar essa experiência, né? Porque nós aqui somos, né, somos um, né? Todo mundo tem que estar no mesmo barco, porque eu não iria estudar fora sozinho, deixá-las aqui de maneira alguma. E aí o que eu fiz foi realmente estudar isso, aprofundar para eu saber um pouco mais, né? Como funcionava, como que eram as escolas, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, enfim, eu comecei a estudar um pouco mais. E aí, né, cheguei na questão de ter um apoio aí da Move para fazer isso. A hora que eu entendi o todo, né? Eu falei que eu achava que eu entendia tudo naquela hora. Eu falei, não, eu já sei tudo. Pode deixar que é comigo mesmo. Eu primeiro sentei, né, com a Karina, com a minha esposa e com a minha filha, e falei, olha, existe um plano, né, que eu gostaria muito de fazer isso. Vocês topariam, né? Aí ficou todo mundo meio preocupado.
Todo mundo me preocupava, não, mas como assim, né? Não, mas é tranquilo. São 2 aninhos, passa voando isso aí. É bem tranquilo. Aí no começo foi meio chocante, assim, né? Karina falou, olha, eu acho que não. Eu falei, não, tudo bem, né? Vamos aprofundar e vamos entender, né? Coincidentemente, eu já estava com uma viagem marcada, né? A gente ia de novo para os Estados Unidos. E essa ida para lá já me fez montar esse planejamento. E depois eu falei, olha, se a gente ficar lá 20 dias, a gente já vai viver lá um pouco, né? Dessa vez a gente foi para uma cidade, morando no bairro, comprando no mercadinho do bairro, alugando um carro de uma pessoa física. Foram várias coisas que a gente fez para ter essa experiência, né? E aí, quando a gente teve essa experiência, a gente voltou de lá, aí minha esposa falou, eu quero. Agora eu quero, agora eu topo. As coisas foram dando certo, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando você vai direcionando, as coisas vão dando certo. Então, várias coisas aconteceram para chegar nesse momento. E daí, um pouquinho antes de eu fechar mesmo, né, com a Move e a gente começar tudo, as pessoas que eu falei, né, foi com meu pai e com a minha mãe, né? Porque eles moram aqui também. E daí eu falei, ó, existe uma possibilidade de eu estudar, tal, vou ficar um tempo fora, né? Tudo bem para vocês, né? Porque às vezes a gente precisa, né, não causar aquele choque na família, né? Eu quero que eles fiquem bem, e tal. E daí eles falaram, não, tudo bem, vai lá, né? Pro teu futuro, né? Isabela vai ter um crescimento grande. Então foi tudo combinado, assim, teve um planejamento mesmo. Daí eles dando ok, a gente fez contato com vocês e daí já teve uma negociação ali, sei lá, uns 3 dias a gente já fechou. E ela já falou, ó, já começa a reunião sexta-feira. Eu falei, mas eu fechei essa semana. Ela falou, bora, vamos fazer isso acontecer. E foi bem legal mesmo. Foi muito Meu, bom. que demais, que demais. E desde que vocês iniciaram o processo com a Move até vocês estarem com o visto em mãos, levou quanto tempo mais ou menos? 5 meses, Cara, né? que Mas legal. diríamos assim, ó, eu poderia ter sido bem mais rápido, né? Eu tinha os tempos, a gente tinha o plano, junto né, a universidade que foi escolhida. Então, acho que foi muito bem orientado para o prazo que a gente tinha. Porque eu entendia que se precisasse reduzir, a gente conseguia, sabe? Quão é bacana você ter um planejamento, né? Sim. Principalmente fazer um planejamento com antecedência. E uma coisa que o Oliver mesmo ele sempre comenta, né? É sobre a importância de você fazer uma visita de reconhecimento nos Estados Unidos, né? Então, para qual lugar que vocês viajaram? Nós fomos para Charlotte, na Carolina do Norte. E aí, nós ficamos 21 dias lá. Nós passamos o fim do ano lá, né? As festas de fim de ano. Cara, que bacana. Então, olha a importância desse planejamento, né? Porque, querendo ou não, essa viagem acabou influenciando, né? A decisão de dar esse próximo passo, né? Principalmente ali por parte da sua esposa, que estava em dúvida, não sabia se era talvez uma boa ideia. E ter essa vivência nos Estados Unidos levou a essa decisão, né? De não, beleza, é isso que a gente vai fazer. Cara, que legal. E uma coisa que eu tenho curiosidade, quando vocês iniciaram o processo, né, foi super rápido ali, iniciou na mesma semana, já fizeram a primeira reunião com a Visa Manager de vocês, qual que foi o primeiro impacto, assim, putz, meu, não sei nada, ou não, já tinha mais ou menos uma ideia, mudou muita coisa no planejamento de vocês? Na verdade, não mudou muita coisa. O planejamento que eu tinha feito, né, já estava estruturado, né? Eu já sabia o quê, eu só não sabia o como. E foi isso que a Move trouxe, né? Aquela primeira conversa, eles explicaram tudo que seria feito, né? De forma alguma, né? Eu quero ter alguma coisa irregular, né? Principalmente nos Estados Unidos, porque a gente sabe que lá a coisa funciona, né? A lei é aplicada e ponto final, né? A ideia é que ter essa bem claro os papéis, né? Eu estou indo para estudar, eu vou ficar lá por um tempo, eu tenho meu visto já com o período definido. Então tá tudo regularizado, tá tudo certinho, não tem erro, né? As coisas dando certo, eu entendo que o caminho está certo, né? Com a Move foi muito tranquilo, muito mesmo. Para mim está sendo, né? Não foi porque eu continuo falando ali, a gente já validou o processo e eu continuo em contato aqui com a minha Aham. manager aqui, falando, ó, dá uma dica aí, o que que eu faço aqui? Ela fala, ó, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Muito legal mesmo. Passou um pouquinho do serviço e tá sendo uma parceria mesmo. Que bacana esse feedback. Que legal você falar isso, porque realmente aqui na Move a gente enxerga, né, que cada cliente ele carrega um sonho e isso é muito, muito importante para nós. Você iniciou esse planejamento, você mencionou que você é da área de tecnologia. Há quanto tempo que você trabalha com isso? Eu trabalho com isso há 20 anos já tem bastante tempo. Eu comecei, né, fazendo faculdade de engenharia da computação. Eu acabei saindo da faculdade, mas eu já trabalhava com tecnologia e
e permaneci trabalhando, acabei me formando em outra área, acabei me formando em administração de empresas, mas continuei trabalhando com tecnologia, desde aquela época até hoje, e hoje trabalho com serviço em nuvem. Eu vejo que é tudo a ver, né? A tecnologia acontece lá nos Estados Unidos antes e tem um delay para chegar aqui, né? Então é esse estudo que eu estou indo buscar lá, né? Cara, isso é muito bacana, porque você já tem uma carreira consolidada no Brasil e ainda assim você teve essa motivação, né, de dar uma guinada e investir em um curso superior nos Estados Unidos. Isso é muito bacana, porque muitas pessoas têm vontade de ir para os Estados Unidos com a intenção de se qualificar. E uma vez que elas estão nos Estados Unidos, elas podem inclusive entrar no próprio mercado de trabalho americano, né? E não tem nada de errado com isso. Os Estados Unidos ele é um país que tem as portas abertas para pessoas qualificadas e com a intenção de se qualificar. A Move, ela sabendo, né, que as pessoas elas estão querendo entender como que pode ser a entrada delas no mercado de trabalho ao terem o visto F1 aprovado, considerando que o estudante internacional ele pode trabalhar legalmente com CPT ou OPT. Em alguns cursos, o CPT ele é necessário desde o início do curso, então entendendo isso, que as pessoas elas podem trabalhar desde o início do curso, dependendo do curso que elas escolherem, a Move resolveu oferecer planejamento de carreira para que as pessoas elas tenham mais segurança nessa jornada de entrar no mercado de trabalho e elas possam fazer isso com mais facilidade. Então a gente está dando duas coisas de graça. A primeira delas é um workshop mensal que vai passar por todo um conteúdo pertinente sobre o mercado de trabalho americano. Vai falar sobre currículo, vai falar sobre como procurar empregos, vaga de emprego que aceita CPT, OPT, vai falar sobre entrevista, sobre questões culturais, reposicionamento de mercado, várias coisas. Então, esse workshop ele vai ser maravilhoso. E assim, além disso, vai ter uma live mensal que vai ser para tirar dúvidas, onde você vai poder entrar e perguntar sobre o seu perfil, sobre a sua área de atuação e um monte de outras coisas. E mais do que isso, também gratuitamente, todo cliente nosso do F1 Professional, depois que terminar o planejamento acadêmico, vai ter duas coisas feitas para ele. A primeira delas é a tradução do seu currículo otimizado para o sistema de busca online do mercado profissional americano. Então, os nossos clientes eles vão ter acesso a isso de graça e todo mundo, depois que finalizar o planejamento acadêmico, vai ter. A segunda coisa é um plano de carreira dentro da área de atuação onde você escolheu estudar e, considerando seu perfil, vai ser analisado os pontos fortes e fracos do perfil, média salarial e várias informações sobre vagas de trabalho para as áreas relacionadas àquela área de estudo que você escolheu, na região que você escolheu. Então, tudo isso vai ser dado de graça para os nossos clientes. Então, quem quiser, tendo visto aprovado dentro dos Estados Unidos, contratar também uma mentoria individual para poder ajudar, buscar as vagas, pegar pela mão e fazer acontecer, pode contratar também um valor adicional, mas os nossos clientes de graça vão ter acesso a um monte de coisa, porque a Move ela quer fazer com que as pessoas não precisem ter trabalho com nada. A gente quer fazer tudo que for possível pelos nossos clientes e esse é o tom da nossa mentoria e os clientes eles estão super satisfeitos com a solução. E quem quiser mais informações é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo para falar com um dos nossos consultores. E aí, Reinaldo, vamos lá, voltando aqui, você começou a se planejar há um ano. Como é que as meninas estão agora? Elas estão animadas para te acompanhar nessa viagem depois dessa visita recente que vocês fizeram nos Estados Unidos? Sim, sim, elas estão muito animadas. Defini uma meta que é por semana, né? Então, nos faltam 13 semanas, né? Então, a gente está indo por semana. É bem distante, mas se você vê a quantidade de coisas que você tem para resolver, é curto. Então, a gente está resolvendo de pouquinho em pouquinho, várias coisas da casa, várias coisas, né? Que nós precisamos resolver, documentação, né? Deixar um documento aqui com o pessoal que vai ficar caso precise resolver alguma coisa. Agora chegou a hora. Tá todo mundo assim muito ansioso, né? Muito feliz, lógico, com o resultado e a oportunidade. Então, estamos muito mais felizes do que nervosos. Esse é o ponto principal, né? A gente até teve orientação também de algumas coisas que ordem fazer, né? Então a gente já está vendo, a gente vai ficar um período, enfim, né, inicialmente numa casa, num Airbnb ou num hotel, alguma coisa assim, para depois realmente a gente partir uma residência definitiva. Alguns pontinhos que, né? Às vezes de uma semana para outra muda, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. São várias coisas, né? Se eu Vários listar aqui, pontos. são inúmeras. Ah, as passagens, se a gente comprar já, é mais barato, né? São vários itens que a gente já está resolvendo aqui. Um dos grandes desafios, né, de quem quer estudar fora, principalmente, é em relação à organização das finanças. Como é que foi esse planejamento para vocês? Vocês tiveram alguma dificuldade nessa organização? Quando a manager chegou e falou, ó, agora eu preciso que você faça um planejamento financeiro, né?
E daí eu apresentei o que eu achava que era o show, o essencial. Ela falou: olha, esse inicial tá bem legal, mas faltam umas coisinhas aí, né? E aí ela foi me ajudando, enfim, me mostrando os pontos principais, né? Tem um material que vocês disponibilizam para esse apoio. Aí a gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto e começa a ter segurança, não só a questão de realmente faltavam coisas que a gente não previa, mostrou, né, em números, em dados, o quanto é possível ou não possível você dar aquele passo. Quando você põe aquilo na ponta do papel, né, que você, cara, eu vou fazer acontecer e tal, tem que bater a conta, né? Porque senão, hoje, né, vamos falar que o dólar, né, tá bem alto, a conta tem que fechar, né? Então, essa ajuda foi bem bacana, porque daí a gente sentiu segurança que era possível. Isso que é bacana, né? Porque a Visa Manager de vocês, ela pegou na mão de vocês do início ao fim, né? Sim. Olha, cara, isso aqui tá legal, mas a gente precisa dar uma lapidada nesse planejamento, né? O curso que foi escolhido, todo o processo como aconteceu, nos deu um prazo, né? Que vamos dizer assim, era um certo prazo longo, que eu falei, começamos no ano passado, mas as aulas começam em agosto, né? Minha aula começa 25 de agosto. A gente tinha uma cadência que funcionou muito bem, assim, né? A cada semana a gente estava evoluindo alguma coisa, a cada semana a gente estava evoluindo alguma coisa. E aquela adequação, né, do nosso prazo com o objetivo foi muito bom. Comida por uns, difícil para outros, avassaladora para muitos. Como é que foi a simulação da entrevista para vocês? Chocante que gera mais resultado. É impressionante, porque, né, a gente veio, né, com toda a consultoria, enfim, né, todo o processo que acontece, mas daí foi agendado, foi marcado, né, aquela entrevista. E ela já mencionou, enfim, né, colocou todas as regras, ó, nós vamos fazer uma entrevista simulada, tal, né? E a gente quer realmente, né, que seja uma simulação real, né? Uma simulação que você sinta aquilo. A simulação é real, né? É uma simulação como se, né, aquilo tivesse acontecendo de fato, né? E como ela acontece lá com o agente consular, onde, né, você é uma pessoa totalmente, né, aleatória para ela, ela realmente está validando uma documentação, validando uma intenção real ou não real, isso é que o agente consular vai fazer. Então, naquele momento daquela entrevista simulada, eu senti que eu estava na entrevista real mesmo. E aí a gente falando, né, bem sério, bem direcionado, e as respostas acontecendo, e daí, naquele momento, vários pontos que você não está esperando, olha, isso aqui, né? E daí, lógico, né, depois daquela simulação muito séria, a gente conversa, a gente faz um feedback, a gente entende, e aí, de novo, a gente volta para o planejamento e fala aqui, ó, como que foi o teu planejamento, né? Você tem que seguir o que foi planejado, o que você me falou que é o seu planejado, né? Então eu achei muito bom, né? Esse método, achei muito legal. E aí, né? Depois a gente até faz uma entrevista, né? Simulada em inglês. Aí o frio na barriga é o dobro. Eu falo com muita alegria nesse processo porque foi um acerto muito grande, surpreendente, assim, passou das expectativas que eu tinha. Eu imaginava um simples serviço de auxílio, né? Então, vocês sentiram que as simulações que vocês tiveram preparou vocês de fato para a entrevista. Muito, muito, muito mesmo. A simulação é praticamente a entrevista mesmo, porque é muito válido para você ter segurança na hora que você chega lá na frente do agente consular. Não tem erro, não tem o que inventar, não tem o que você mentir. É o planejamento. Eu fiz um planejamento, esse é o meu planejamento e eu vim aqui te apresentar. Essa segurança que a Move faz a gente ter e passar. E vocês fizeram a entrevista em qual consulado? Em São Paulo, nós fomos para Em São São Paulo. Paulo. Tinha Isso. bastante gente lá, então. Muita gente, tinha muita gente, e daí aquele processo padrão, né, de uma hora e pouco de fila, e aí até chegar na hora lá, e, enfim, levar toda a documentação, e falo inglês com ela, né, então comecei a falar inglês, ela começou a fazer as perguntas e tal, e aí o que aconteceu foi que a minha esposa, né, ela poderia falar em português, né, ela estaria falando em português porque ela é minha dependente, vamos dizer assim. E aí ela perguntou alguma coisa, né, e daí a minha esposa acabou, né, eu respondi, a minha esposa complementou em inglês, né, e daí ela perguntou, né, para minha esposa em inglês e elas começaram a conversar em inglês ali. Eu falei, opa, Uhum. já já estamos em casa aqui, já estamos em casa. Então, né, até a minha esposa que não se sente tão à vontade, vamos dizer assim, de falar em inglês, naquela hora foi super natural, que nem eu falei.
devido à confiança que a gente tava naquele momento para atingir o objetivo, sabe? Foi muito bom. Cara, que bacana. E o agente consular que entrevistou vocês era homem ou era mulher? Era uma mulher, Uma aham. mulher. É. E como é que tava o humor dela? Ela tava mais bem-humorada, tava mais séria? A expressão dela não era de alguém bravo, de alguém, né? Ela estava normal e cumprindo ali o papel dela e perguntava algumas coisas, e daí eu não conseguia entender, porque o ambiente lá é aberto, né? Mas tem um microfone, uma caixa de som ali, daí você fala, ó, eu não consegui entender, você pode repetir, daí ela repete um pouco mais claro, então foi super tranquilo. Teve uma hora ali que eu fiquei meio nervoso, né? Mas tranquilo, onde ela estava conversando, enfim, falando comigo, e de repente ela fez uma cara feia, assim, e olhou para trás, e olhou para frente e tal. Mas o que aconteceu foi que daí eu perguntei para ela, né? Falei, né, tá tudo certo, e tal. Ela falou, não, o sistema aqui parou de responder, alguma coisa assim, sabe? Aham. E daí eu fiquei, né, naquela hora eu fiquei nervoso porque ela começou a fazer uma Aham. cara feia e olhou para trás e olhou para frente. Falei, meu Deus, né? Acho que apareceu um alerta ali na tela, mas não era Aham. nada disso. Era o sistema dela ali que por um momento ali travou. Como que foi lidar com essa pressão ali, de repente, de no momento você pega meio que de surpresa, né? Porque a gente consular começou a fazer perguntas ali para F2 em inglês. Como que foi para ela? Qual que foi a conversa de vocês depois disso? Naturalmente, né, ela não sai falando assim, se sente à vontade de falar, né? A gente acaba ficando um pouco mais nervoso. Eu, por causa do trabalho, já faço reuniões em inglês, então isso, né, me ajuda, né? Facilita para mim, mas ela não necessariamente. E aí naquele momento ela desenvolveu, não hesitou, né, de olhar para mim e falar, ó, me ajuda aí, me responde e tal. Não, ela estava bem segura. E como eu falei, como foi um planejamento, foi uma construção, e a gente, né, ela participou das entrevistas simuladas, né, a todo momento. Então ela também estava, né, estava no processo, estava preparada para poder responder naquele momento. E ela respondeu em inglês naturalmente. Foi muito bom. Para quem está assistindo, né, e quer também se preparar da melhor forma, a Move também está com uma solução bem bacana, com o intuito de ajudar ainda mais as pessoas a fazer esse projeto acontecer. A gente identificou que algumas pessoas têm o inglês, mas ainda assim vão precisar de ajuda em relação à prova de proficiência, por exemplo, né? E como a prova do Duolingo ela tem sido muito aceita, a gente trouxe uma pessoa para ajudar, uma pessoa que é brasileira e canadense, que é professora de inglês há mais de 20 anos, e a gente desenvolveu um curso de inglês orientado para os nossos clientes. E a ideia é que as pessoas elas possam otimizar ao máximo o estudo delas, porque é um estudo direcionado para o Duolingo, por exemplo. Então, ao invés de você ficar fazendo aula de inglês, aula de inglês, aula de inglês, onde só um pedaço do conteúdo vai ser aproveitado, você vai ter um curso gravado que vai ser dado de graça para os nossos clientes de F1 Professional, e esse curso ele inclui tudo que você precisa saber para se preparar para a prova do Duolingo. Então, vai ter aula de conteúdo, vai ter aula de prova, isso vai ser assim maravilhoso porque valoriza demais o seu tempo, você estuda só o que de fato interessa, o que de fato vai te ajudar a subir a tua nota. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas que têm o inglês básico, forte ou intermediário inicial, elas estão conseguindo desenvolver o inglês para poder chegar nesse nível necessário para tirar a nota que as universidades estão aceitando, mas não só isso, né? Entendendo que as pessoas podem ter dúvidas e outras coisas, a gente também está fazendo lives semanais, também gratuitas, coletivas, onde você pode participar com a professora, tirar todas as dúvidas que tiver a respeito da prova, do método e tudo mais, né, de conteúdo. E essas lives elas vão ajudar bastante. E quem quiser ainda fazer aula particular direcionada, porque não conseguiu chegar na nota, pode contratar adicionalmente. Então, tanto o curso quanto as lives coletivas, elas são gratuitas. E você pode contratar aula particular, adicional, e o objetivo é que você não precise ficar dependendo de outros meios, mas sim estudar de uma forma mais direcionada. E isso aqui que eu falei é só para o Duolingo, né? No caso da entrevista com o Reinaldo e a Karina, foram feitas perguntas para ela também, então a gente vai fazer isso também para a entrevista. Então está sendo desenvolvido agora um curso para preparar as pessoas para o vocabulário utilizado na entrevista, e esse curso ele vai transformar o nível de preparação das pessoas, porque pode ser que no F1 Professional a sua entrevista ela tenha perguntas em inglês. É provável até que tenha, inclusive, para o F2, como aconteceu no caso do Reinaldo e da Karina. Então a gente vai te ajudar a entender melhor o vocabulário da entrevista com base no nosso banco de dados, mas também expressar melhor a sua ideia e estar preparado para poder falar o vocabulário de entrevista do visto americano. Então vai ser um curso gravado, vai ter também uma live semanal gratuita e a possibilidade de quem quiser contratar aula particular para se preparar para isso, além, é óbvio, das 2 simulações de entrevistas em inglês que a Move já oferece. Reinaldo, quando vocês ouviram que o visto foi aprovado, como é que foi esse momento?
alívio, comemoração, tudo junto. Foi até engraçado a frase que eu olhei para minha esposa, né? Uma cartinha rosa, né? Um convite para você ficar no seu país. Ou você recebe a branca falando, ó, o seu passaporte ficou com a gente. Logo que nós saímos, né? A gente sai ali daquele momento, aquela tensão, né? E você tá bem nervoso, daí a gente vai para um corredor lateral. Daí a gente se olhou, assim, daí ela riu, né? E falou assim, deu certo, né? Eu falei, ixi, nós vamos ter que ir mesmo. Ela falou, como assim? Eu falei, não, eu tô brincando, né? Mas a gente ficou muito feliz na primeira etapa para você realmente realizar o sonho de poder estudar. Mas é uma etapa muito importante, tem um crescimento muito grande aí, né? E como eu falei, talvez para quem está indo sozinho, para quem está indo, né, morar lá sozinho, fazer sua vida, e tal, seja realmente o mais, entre aspas, né, entre aspas, mais fácil, no sentido de tem menos coisas para você administrar por aqui, mas em compensação você vai sozinho. Eu, né, elas são meu porto seguro, então eu tenho que ter certeza que elas estão junto no projeto comigo, porque senão, né, a coisa não vai andar. Então a gente ficou muito feliz, a gente comemorou muito. Depois a gente saiu de lá e falou: ah, vamos comer fora, vamos curtir, vamos comemorar, né? Daí a primeira pessoa, lógico, que a gente mandou o retorno foi para nossa manager, né? A gente, olha, deu certo. E daí, enfim, gritamos, comemoramos, foi muito legal. Aquele dia foi só alegria, né? Os passos que antecedem a ida para os Estados Unidos também são bem trabalhosos, mas eu já queria pegar o gancho no que você falou e queria entender como que você acredita que essa experiência de estudar nos Estados Unidos vai impactar na sua carreira e até no futuro do seu negócio. Várias notícias, várias reportagens, até no mundo acadêmico aqui, né? O peso que tem de você ter uma formação no exterior, né? Não só pelo estudo em si, porque eu acho que o estudo até pode ser similar, vamos dizer assim, pode ser equivalente, né, no sentido de conteúdo, mas essa mudança, né, de você estar no local, de você viver aquela cultura, de você viver por aquele período, aquela experiência, né, eu acho que é muito enriquecedora. O objetivo de tudo isso é estar lá junto onde a tecnologia é mais nova, ela acontece, ela, né, tem a inovação mais rápido e a gente conseguir trazer isso, traduzir isso para minha carreira, para minha empresa, para o meu dia a dia, né? Então, eu vejo que essa experiência não consegue, você não consegue ter a mesma experiência, né? De você estar estudando aqui na tua realidade, na tua vida, tal, quando você vai para lá. Você tem outra cultura, um outro universo, uma outra forma de pensar que realmente permite você expandir, né? Você não limita mais ao que você conhece. Está indo para uma área que você desconhece, né? Então, eu acho que isso é o ponto-chave, né? A gente, que nem eu falei, vai nervoso mesmo, né? Vai com nervosismo, vai com certeza, mas vai para uma experiência enriquecedora, vai trazer um novo patamar, né? A gente tem um patamar aqui, a gente tem um limite, mas a gente vai para realmente expandir esse limite. E as meninas, como é que tá as expectativas delas para essa mudança? Tem alguma coisa que elas estão mais animadas para vivenciar nos Estados Unidos? Ah, minha filha é a escola, né? Ela quer andar no ônibus escolar lá, ela quer Aham. conhecer como é que funciona, todo mundo falando inglês o tempo todo, né? Então, eu acho que essa expectativa é bem legal, bem gostosa. Então, a gente também faz parte do planejamento, né? A gente escolher a cidade, escolher a escola que a gente quer que ela estude. Então, a gente também fez esse planejamento. Também teve, né, parte do apoio da Move nesse sentido. E agora a gente vai, dentro do que a gente escolheu para a escola, a gente vai escolher junto, né, a minha faculdade como foi escolhida, né, a gente vai adequar esses dois mundos, porque no nosso caso, né, no meu caso, como eu estou indo em família, eu tenho a minha parte de estudo, mas também tenho a da minha filha. E a gente tem a opção, né, pela localidade que a gente escolheu, de escolher entre uma cidade e outra, porque lá tem cidades próximas, com diferença de qualidade de ensino. Então a gente conseguiu moldar até isso, né? Teve até essa opção. Então a gente provavelmente vai morar numa cidade bem próxima ali, tem uma qualidade de ensino para minha filha um pouco maior, né? E eu vou estar ali a 20 minutos, 15 minutos, bem perto da minha universidade. Então foi bem legal. Essa parte também foi bem legal. Reinaldo, para a gente encerrar, o que, que você diria para quem, assim como você, está indo com família, com filhos, mas está com receio de começar, de dar esse primeiro passo, tem esse sonho, mas tem esse receio? Você que tem vontade de estudar fora, você que tem vontade de
melhorar na sua vida, você que tem vontade de crescer, né? Como empresa, como pessoa, como profissional, como tudo isso, é, comece a estruturar, né? Comece a te estruturar, comece a fazer um planejamento e realmente invista tempo nisso, para você saber mais, para você conhecer se você está disposto a isso. E a partir do momento que você chegar a essa conclusão, fale com a Move. Fale com a Move, porque eles têm, né, a expertise do processo, tudo fica mais fácil. Como eu falei, eu tinha uma expectativa sobre o serviço de vocês e realmente passou. Passou, foi bem melhor, foi muito acima, né, do que eu estava imaginando, do que vinha nesse atendimento. Então, assim, né, se você tem vontade, se você é uma pessoa determinada, né, porque eu digo que você tem que ser um focado, você tem que querer com muita vontade, né, para daí você conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas a partir do momento que você tem uma ajuda de alguém que conhece, de alguém que já passou por isso, de alguém que é especialista nisso, o processo fica muito mais fácil, né? Foi além e vale muito a pena, né? Eu diria isso, indiquei para um amigo meu e ele já está em contato com vocês, ele já está fechando, porque ele vai fechar a questão do visto também. Ele falou, cara, e aí, o que que você acha? Eu falei, cara, com certeza, faz de olho fechado aí, pode fazer que vale cada centavo aí que você colocar, porque vai fluir, vai funcionar, vai dar tudo certo. E aí sim, né? Agora é com você, né? Que nem tem a tua parte e tem a parte deles. Agora faz acontecer. Reinaldo, só quero te agradecer de coração mesmo pela sua disponibilidade, pela disponibilidade de você compartilhar um pouquinho da tua trajetória, dos planos que vocês têm em família com a gente e pela confiança que vocês depositaram na Move. Eu fico aqui imaginando as conversas, os planejamentos, as risadas, até aquele friozinho na barriga que vocês devem estar sentindo, né, durante esse preparo para essa mudança, né, para chegar nos Estados Unidos e agora o alívio e a empolgação, né, de ver esse sonho se tornando realidade. E, cara, eu tenho certeza de que esse novo capítulo, né, que vocês vão escrever nos Estados Unidos vai ser cheio de aprendizado e com certeza vai marcar vocês para sempre. Inclusive a Isa, né, a gente costuma dizer que criança se adapta muito fácil, então eu já deixo aqui o convite para vocês, quando vocês estiverem lá, não deixa de contar pra gente como é que tá sendo essa experiência, porque o que a gente viu aqui é só o começo de uma história ainda mais incrível. Fechado? Fechado. Agradeço o convite, né? E espero o Oliver lá me chamar para conversar a hora que ele estiver passando perto lá. Vamos conversar aí, Renato. Conta aí o que já aconteceu nesse primeiro ano. Vamos lá, vamos contar. Quem está assistindo e quer aumentar as suas chances de conquistar o teu visto de estudante, saiba que a Move tem a mentoria mais completa do Brasil e está preparada para te ajudar. Aqui na Move a gente te auxilia em cada etapa da sua aplicação, desde a escolha da instituição até o preenchimento dos formulários, pagamento das taxas, 10.160 e 20, taxa SEVES, além da preparação completa para a entrevista. Os nossos clientes eles parabenizam demais o nosso modelo de preparação porque ele é o mais completo do mercado, com o Visa Manager te acompanhando do início ao fim do processo, segurando a tua mão, tirando as suas dúvidas, te ajudando a contar a sua história da melhor maneira na entrevista. Então, se você quer saber mais sobre como que a gente pode te ajudar a conquistar o seu visto, clica no link da descrição, fala com um dos nossos especialistas. E se você quer entender exatamente como estudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos com o F1 Professional, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela e nele a gente explica tudo sobre como essa oportunidade incrível pode surgir para você e como você pode dar esse próximo passo. Clica aqui, vem assistir e até mais.